Estão animados, gente? Estão animados de verdade aí? Vocês estão me ouvindo? Boa noite a todos, graça e paz. Já está filmando aí já? Tem que ficar meio aqui, né? Eu gosto de andar, né? Você sabe que daqui a pouco eu já estou fora da câmera aqui, só está minha voz. Mas que bom, né? Graças a Deus, querido, que nós estamos começando mais um ano. E vamos dar um aplauso para Jesus por mais esse ano aí que Ele nos deu. Aleluia! Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou empolgado, estou alegre, eu estou, né, assim, com uma expectativa, que nem o Du falou, né, muito grande, das coisas que Deus quer fazer, né, em nós e através de nós. Né? Eu tenho certeza que você está aqui para um propósito. Né? Você não está aqui porque não tinha nada para fazer em casa, né? Deus te trouxe até esse lugar para ministrar no teu coração, para falar a tua vida. Né? E nós estamos agora iniciando, e eu me sinto muito honrado, né, de poder estar fazendo essa abertura, né, desse primeiro Na Real 2022, né, muito honrado, muito obrigado pela confiança, essa parceria, né, que nós temos aqui, obrigado, e é uma grande responsabilidade, né, o pessoal aí da liderança Na Real me passou, né, que eles têm aí um tema para trabalhar agora no mês de fevereiro, né, já começaram a divulgar nas redes sociais, né, que é o Let's Go, olha, né, já estamos assim meio international, né? Então assim, let's go. Olha para o teu irmão assim e diga assim, vou falar em inglês para ele, let's go. Diga aí para as pessoas, let's go. É um tema muito bacana, querido. Nós vamos trabalhar agora nesse mês de fevereiro, né? Muitas mensagens, né, que vão nos impulsionar e nos inspirar, né, a cumprir a nossa missão, a cumprir o nosso chamado. Eu creio que um dos principais objetivos dessa série é que nós possamos trazer pessoas, que nós possamos convidar pessoas. E esse é um desafio que vai ficar para cada um de vocês. Preste atenção, né? Que todo Na Real você vai trazer alguém com você, né? O teu desafio dessa próxima semana, até o próximo Na Real, é você trazer um amigo junto com você. Você convidar alguém, né? Então eu quero lançar, já fica esse desafio já. Antes de eu começar a ministrar aqui, eu já quero deixar para você esse desafio, né? Nós vamos falar um pouquinho algumas coisas, mas eu já quero sintonizar você naquilo que nós vamos estar trabalhando nesse mês de fevereiro, que vai chegar, ainda não estamos lá, né? Estamos ainda em janeiro, né? Mas fevereiro já está logo aí. Então qual vai ser o teu desafio, o teu propósito para essa próxima semana? É convidar um amigo, convidar uma amiga, é trazer alguém. Às vezes você vem no carro, né? Pô, tá ali só tu, né? Você sozinho, ou vem só o marido e a esposa junto, né? Bota uns 2, 3 ali junto, né? Enche o teu carro e traz pessoa para a igreja. Vamos encher nossos carros e trazer nossos amigos para eles ouvir sobre Jesus. Amém? Let's go? Então é isso aí. Então já ficou gravado na tua mente. Então vamos começar então. Eu quero compartilhar com vocês e trazer uma mensagem, né? É uma mensagem de abertura, né? Para trazer uma introdução. E algo que Deus tem colocado no meu coração, a gente vai abrir junto, um texto clássico, né? Marcos capítulo 16, eu vou ler com você, uma ordem que nos foi dada, que Jesus nos deu, né? Marcos capítulo 16, versículo 14, eu vou estar lendo aqui na revista atualizada, você pode acompanhar também aqui na projeção. Está tudo certo a projeção já, né? Tudo funcionando, amém. Então, Marcos capítulo 16, você está com a sua Bíblia, abre aí Marcos 16, do 14. Vou começar do 14, a gente vai até o final. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Versículo 19, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém?
Aqui, amados, a gente está vendo aqui, né, um texto muito conhecido, a gente já falou muito sobre ele, né, a gente conhece bem o texto. Então a ordem que Jesus nos deu é qual? Vão, ide, né? Essa é a ordem para os discípulos. Vão por todo o mundo, pregam o evangelho a todas as pessoas, né? Toda criatura. Então, amados, essa é o nosso chamado, né? A grande comissão que nós temos. E que nós não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer disso. É bom nós estarmos aqui, né? É que nem aquela passagem quando Pedro, Tiago e João sobem ao monte, né? Jesus chama eles lá para tirar um tempo de oração. E naquele momento, eles têm uma visão, né? Vem Moisés, vem Elias, aquela glória naquele lugar, né? E aí Pedro já não sabia nem o que falar, né? É bom estarmos aqui, vamos fazer tenda, uma é para Jesus, outra é para Moisés, outra para você, né? Ou seja, eles estavam tão impactados com aquela visão. Aí daqui a pouco veio uma nuvem que cobriu eles e disse, olha, este é meu filho amado. Aí ele ouviu. Aí quando eles abriram os olhos, não viram mais ninguém senão Jesus. E aí quando eles viram Jesus agora diz, vão descer. Né? Eles queriam ficar lá em cima, né? Eles queriam, nossa, mas Jesus diz, vamos descer. Né? Porque tem necessidades, tem pessoas que precisam. E ali quando eles descem, o que acontece lá embaixo? Já de cara já tem um endemoniado lá, que os discípulos estão tentando expulsar, não estão conseguindo. E Jesus vai lá para libertar aquele menino. E assim também nas nossas vidas, é tão bom a gente ter esses momentos de adoração que nós estávamos tendo aqui, né? Adorar Jesus. Ou seja, também no nosso secreto, quando a gente está em casa orando, buscando a palavra de Deus, é tão bom nós termos isso, amados. Mas realmente o objetivo de tudo isso, não é que a gente fique trancado que nem um monge, né? Mas é que a gente saia para pregar a palavra de Deus. É que a gente saia daqui tão incendiado, que a gente vai para o mundo pregar a palavra de Deus. Esse é o propósito do nosso chamamento. Não é fazer você um crente, um filho de Deus que fica apenas sentado na cadeira, confortável, né? Assistindo um culto, depois vai para casa, continua sentado, vendo Netflix. Nossa vida é quase toda sentado, né? A gente vem para o culto, senta, vai para casa, vai para o sofá e senta. Você sai do culto, senta no carro, vai para casa sentado. Ou seja, a gente vive sentado, né? A gente passa o maior tempo da vida sentado. Né? E é confortável, olha né? Na verdade, a gente está quase todo o tempo sentado, né? Alguns ainda têm o privilégio de ficar sentado no escritório, né? Trabalhar sentado, né? Outros não têm tanto privilégio, tem que andar, tem que, né? Mas, ou seja, a ordem de Jesus é vão. Mas às vezes a gente está tão acomodado com essa questão de ficar sentado, que a gente às vezes, né, fica, tá tão bom aqui, né? Para quê? Para quê? Que nem diz o Jaiminho, não sei lá, do Chaves, né? Para evitar a fadiga, né? Eu não sei quem é, se é o Jaime. É o Jaime? O Neto sabe, né? Chaves do Chaves aí, né? Aquele que vem com a bicicletinha do correio, né? Quero evitar a fadiga, né? Então, muitas vezes é isso, a gente quer evitar a fadiga, a gente não quer ficar cansado. Então, o que Jesus está falando para eles? Olha, vocês precisam ir. Vocês precisam ir. Só que algo me chama a atenção, sabe? Eu fiquei meditando sobre isso, porque até tempo atrás o pastor estava ministrando sobre esse mesmo texto, e uma das coisas que me chama a atenção nisso é os discípulos, é algo que a gente precisa observar que Deus colocou no meu coração. Porque, olha só, eles passaram pouco mais de 3 anos caminhando com Jesus, né? Eles foram chamados, eles andaram com Jesus, literalmente, andaram com Jesus, em carne e osso, né? Eles estavam ali ao lado de Jesus. Então eles viam diariamente, não era uma coisa que acontecia lá de vez em quando, né? Era todo dia, eles viam milagre, eles viam o surdo, eles, né, viam o surdo ouvir, o cego enxergar, paralítico andar, o morto ressuscitar. Eles viram com seus próprios olhos Jesus andar sobre as águas, eles viram a multiplicação de pães e peixes, eles viram tanta coisa, e eles ouviram também tantos ensinamentos de Jesus nesse tempo que eles andaram. Mas o que é mais interessante é que mesmo eles estando cercados de tudo isso, eles ainda não haviam sido transformados. Eles ainda não haviam sido transformados. Porque havia ainda neles incredulidade. Havia ainda neles medo. Havia ainda neles coisas que não foram mudadas, sabe? Você vê que quando Jesus foi, ele foi traído por um dos seus discípulos. Ele foi negado por um dos seus discípulos. Todos fugiram, né? Ou seja, havia neles muito medo.
Havia neles incredulidade, havia neles, né, eles estavam atemorizados. Presta atenção nisso. E mesmo eles andando com Jesus, eles ainda não haviam sido transformados. Presta atenção nisso. Não haviam sido transformados. Isso é uma realidade de muitas pessoas. Elas estão na igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Elas vêm para a igreja, elas veem milagre, elas veem sinais e maravilhas, elas veem, né, coisas acontecendo ao redor delas, mas muitas vezes elas ainda não estão sendo transformadas. Você estar na igreja, o pastor André Chalit fala sobre isso, né? Que não é a mesma coisa que estar em Cristo. Você vir à igreja não é a mesma coisa que você estar em Cristo. É completamente diferente. E muitas pessoas, elas gostam de estar no nosso meio, elas gostam de vir até aqui, mas elas ainda não tiveram uma experiência de transformação na vida delas. Assim como os discípulos, nós vemos no versículo 14, que Jesus censurou, Jesus repreendeu a dureza do coração deles, a incredulidade deles. Mesmo eles andando com Jesus ali, pessoalmente, né, vendo com os seus olhos milagres, vendo com os seus olhos tantas coisas que nós desejaríamos ver, né? Quantos de nós não gostaria de ter essa experiência, de pelo menos ver um desses milagres? Eles viram durante mais de 3 anos, mas ainda havia incredulidade neles. E você que anda no discipulado, você sabe que na lição número 2 tem uma lição muito importante que fala que o Espírito Santo transforma a sua vida. Eu amo essa lição e a minha ministração favorita é essa, a lição número 2. Né? Porque, amados, a gente pode estar que nem os discípulos. Não adianta eu chegar aqui e dizer, let's go, vamos lá, né? Mas se a gente ainda está cercado de incredulidade, cercado de medo, cercado de dúvidas, a gente não vai conseguir ir. A gente não vai conseguir ir. Existe algo que precisa acontecer no nosso coração, que vai mudar a nossa mentalidade. E é isso que eu quero falar com vocês. Que algo precisa acontecer para mudar a nossa mentalidade, para mudar a nossa vida. Porque senão nós vamos nos tornar apenas religiosos. Nós vamos nos acostumar com a igreja, nós vamos nos acostumar com os cultos, nós vamos nos acostumar, isso vai ficar algo confortável para nós. Assim como viver a vida sentado. Né? Então Deus quer tirar você de ficar sentado, e Ele quer que você vá. Mas para isso precisamos entender algumas coisas. Aqui a gente vai ver, por exemplo, em outros textos. Lá em Lucas 24, você pode abrir também o Evangelho de Lucas, capítulo 24, no versículo 36. A gente vai ver, mais uma vez, os discípulos. Olha como eles estavam. E isso que eu quero destacar com vocês nesse primeiro momento. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, estavam com medo, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? Olha como eles estavam, né? Perturbados. E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, né? Por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. 44. A seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Ele lhes disse, assim como está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Né? Então preste atenção. Como os discípulos estavam naquele momento. Né? Atemorizados, incrédulos, com medo, perturbados. Eles ainda não estavam transformados. Né? Algo precisa acontecer para gerar essa mudança.
Algo precisou acontecer para mudar isso na vida deles. A gente vai ver também lá em João, no Evangelho de João, capítulo 20, outro texto que narra esses momentos aqui. E é bom a gente enxergar esses detalhes junto. Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19. Você vai ver ali, né? Jesus aparece para os discípulos. No versículo 19 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, estava tudo trancado, né? Estava tudo trancado. Onde estavam os discípulos? Com medo dos judeus. Eles estavam o quê? Com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo-lhe isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiverdes, são retidos. Aí vem Tomé, né? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei, né? Tomézão velho, aquele bem cheio de fé, né? Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Agora Tomé está junto. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé, vai direto para Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Amém? Tomé, né? Um homem cheio de fé. Não, se eu não botar a mão, eu não vou acreditar. E Jesus veio, né? Apareceu e agora vem cá, Tomé, põe a mão aqui, né? Veja que sou eu, né? Isso eu quero que você diga para a pessoa que está ao teu lado: olha, não seja incrédulo, mas crente. Diga aí para 2 ou 3 pessoas essa frase. Olha bem nos olhos dessa pessoa, diga: não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, querido. Creia. Sabe, isso é algo fantástico. E nós precisamos ver como, nesses versículos que eu li aqui, só para você entender como os discípulos estavam naquele momento. Após Jesus ter sido morto, morto e ressuscitado, agora ele está aparecendo para os seus discípulos, e ainda há aquela dúvida, e ainda há aquela incerteza, e ainda há aquela insegurança, e ainda há o medo. Ou seja, algo precisa acontecer para mudar isso. Jesus disse: vão, prega o evangelho, mas eles ainda estão com medo. Jesus diz: vão, prega o evangelho, mas ainda eles estão perturbados. Jesus diz: vão e prega o evangelho, mas eles ainda estão inseguros. Só que ele disse assim para os discípulos: vocês precisam permanecer em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa do Pai. Então Jesus fez uma promessa para eles: vocês precisam permanecer. E qual foi o ponto de virada na vida dos discípulos? Qual foi o ponto que mudou tudo isso? E qual vai ser o ponto que também vai mudar a tua história, a tua vida? Que vai fazer você sair daqui nessa noite incendiado, que ninguém mais vai conseguir fazer você calar. Você vai pregar, e vai pregar, e vai pregar, e vai pregar, e vai falar de Jesus com ousadia. Talvez hoje você tenha medo de falar para os teus amigos que você crê em Jesus. Talvez hoje você tenha medo de falar com a tua família que você creu em Jesus. Talvez hoje você tenha vergonha de dizer que vai na igreja, né? Porque você tem medo do que vão rir, que vão pensar de você. Porque você está ainda que nem os discípulos. Você ainda é incrédulo. Você ainda está inseguro com relação à tua fé. E você precisa que algo venha sobre você para transformar isso para sempre. E aí, qual é o ponto de virada na vida dos discípulos? Qual que é o ponto de virada? É o Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo. É isso que aconteceu e que Jesus falou tanto com seus discípulos. A gente vai ver em João alguns versículos, né? Jesus assegurando os seus discípulos a respeito do Espírito Santo. Lá em Evangelho de João 14, 16, vou ler alguns versículos aqui. Olha só. João 14, 16. Jesus fala para os seus discípulos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco.
O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. A promessa do Espírito Santo. Outra promessa, Jesus falou mais para frente, no versículo 25, desse mesmo capítulo. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Um pouco mais para frente, no capítulo 15, versículo 26, Jesus fala: quando porém vier o Consolador, que eu vou enviar da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Nós vemos aqui no capítulo 16, do versículo 7, diz que: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aleluia! Então é o Espírito Santo que Jesus está prometendo. Essa é a promessa do Pai. E o Senhor começa a falar dele: olha, ele vai lembrar vocês, ele vai guiar vocês em toda a verdade, e vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. Ontem estava aqui na oração, né? E o pastor Henrique leu um texto muito poderoso, né, a respeito de Moisés, né? Quando Deus chama, né, para ele escolher 70 né, líderes, né? E aí, ó, eu vou tirar do Espírito que está sobre você e vou colocar sobre eles, né? E aí acontece toda aquela história lá, eles começam a profetizar e nunca mais profetizaram depois, né? Mas daí Josué, a Bíblia diz que ele fica enciumado. Não, porque 2 deles não estavam ali com os outros. Estavam lá no meio do acampamento. Tem 2 lá que não estão aqui, estão profetizando. Aí Moisés diz assim: você está com ciúme de mim? Quem dera que o povo de Deus todo fosse profeta e recebesse o Espírito do Senhor. Esse desejo do coração de Moisés é uma resposta. Né? Todo o povo de Deus recebendo do Espírito do Senhor. Naquela época, apenas alguns eram consagrados, apenas alguns recebiam o Espírito Santo para um determinado propósito. Mas quando Jesus vem, ele vem com uma promessa de que toda a carne vai ser cheia do Espírito de Deus. A promessa de Deus é essa: que vossos filhos e vossas filhas vão profetizar, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Ou seja, a promessa é para todos. Ou seja, o que o Espírito veio fazer, não é apenas na vida do pastor Elton, não é apenas na vida do pastor Henrique, mas é na vida de todo aquele que crê. Por isso que eu disse para você: não seja incrédulo, mas crente. Porque o que te impede de receber o Espírito Santo? A tua incredulidade. É você não crer. Porque é muito simples, Jesus diz que quem crê, né, é crer, você precisa crer. Jesus ensina que nós, quando oramos, devemos pedir ao Pai que está no céu, Ele vos dará o Espírito Santo, né? Se vós que sois maus sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Eu estava cantando aqui: se pedirmos, Jesus virá. Então não precisamos pedir, só que pedir como? Pedir com fé. Muitas vezes você não recebe, é porque você está com dúvida, você acha que não é para você. Você acha que não é algo que está à tua disposição. Deixa eu te dizer claramente: isso é para todos. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 2 que todos os que estavam naquela casa reunidos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Eles estavam todos lá e todos foram cheios. Não foi só Pedro, Tiago, João, alguns. Foram todos. Nós precisamos crer nisso, queridos. Essa promessa que Deus fez sobre nós. O Espírito Santo que nos vai guiar em toda a verdade. Que vai guiar você, querido, nesse ano, para ir e pregar o Evangelho. Mas você não vai pregar de qualquer forma, porque você vai receber poder. E aí você vai expulsar demônio. E aí você vai curar enfermo. E aí você vai falar novas línguas. E aí você vai fazer milagres em nome de Jesus.
Você vai curar o surdo, você vai curar o paralítico, você vai ressuscitar o morto. Você vai fazer isso em nome de Jesus Cristo, porque o poder de Deus está sobre a tua vida. É isso, querido, nós temos que crer. Nós fomos chamados e ungidos para sermos testemunha. Então a gente não pode, sabe, permitir que o medo, que a incredulidade nos roube do melhor que Deus tem para nós. E a gente sabe o que aconteceu com eles, as promessas de Deus foram feitas. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, o texto que a gente conhece, Jesus, olha como é que os discípulos estavam ainda, né? Atos capítulo 1, versículo 6, eu vou começar aqui. Olha como é que estava indo o coração dos discípulos, estavam preocupados com o reino, né? Eles ainda estavam com a cabeça em outro lugar, né? Jesus falando sobre promessas, sobre o Espírito Santo. E eles preocupados, agora que o reino vai voltar para... Ele diz assim, então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, será este o tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8, e eu quero que vocês digam isso comigo. Mas vocês vão dizer de uma forma assim, que não vai ser aquela forma, sabe, sem vontade, assim, preguiçosa, né? Eu vou desafiar vocês a ler assim, com autoridade, né? Amém? Então, repita comigo. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Se coloque de pé um pouquinho. Você vai olhar para o teu irmão e você vai dizer isso para ele, você vai receber poder. Põe a mão sobre o teu irmão que está ao teu lado aí. Amém? Né? Pode aí, se estiver aí sozinho, faça em 3, não precisa ser só em 2. Né? Agora olhe um dos olhos outros e diga assim, diga um para o outro, receberei poder. Você sabe o versículo de cor? Vamos dizer junto. Olha para o teu irmão e você vai declarar para ele agora. Um vai declarar para o outro, mas recebereis poder. Ao descer sobre você o Espírito Santo. E você será testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém, como em Luiz Alves, em Santa Catarina, no Brasil, em todo o mundo, e até os confins da terra. Você crê? Você crê? Amém. Dê um aplauso para Jesus, querido. Pode se sentar mais um pouquinho. É isso que tem que estar no nosso coração. Essa certeza, meu amado, você receberá o poder do Espírito Santo para ser testemunha, para pregar a palavra de Deus. Isso é o let's go. Isso é o vamos lá. É aí que começou toda a obra, querido. Porque aqueles discípulos que estavam com medo, com insegurança, com dúvida, dureza de coração, lá no capítulo 2, fala que, nesse texto que a gente vai ler junto aqui, que o versículo 1, capítulo 2, o que acontece com esses homens? Inseguros, medrosos, né? Que estavam com tanta dificuldade de crer. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha só, querido. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é isso. Sabe, pastor Elton tem nos desafiado muito isso. Né? A uma vida de oração. Né? A gente orar cada dia mais. Né? O que eles estavam fazendo reunidos? Eles estavam orando. Não é verdade? Estavam orando. Sabe, querido, eu quero convidar você, jovem. A Bíblia diz, jovens vos escolhi porque sois fortes. Sabe, vocês têm vigor. Tem academia de oração às 6 para os homens. Terça e quinta-feira, das 6 às 7 da manhã. Jovem, você que tem vigor, né? Você que é novo aí, né? Tá cheio de vida, vem orar, meu querido. Né? Vem orar na terça e na quinta-feira. Né? A igreja aqui está aberta para nós orar junto. Às vezes o teu horário não permite, tudo bem, né? A gente entende. Mas se você pode, venha comigo, venha com a gente. Terça, quinta-feira aqui, vamos tirar um tempo de oração pela manhã. As mulheres também têm um horário às quartas, das 6 às 7. Agora, se às vezes nesses horários você não consegue, você pode vir na sexta. Sexta-feira às 8 horas aqui na igreja. Sabe, nós temos que nos envolver numa vida de oração. Não adianta a gente vir num culto e receber um toque, daí daqui a pouco a gente, sabe, né? A gente... Amanhã já não ora, não lê a Bíblia, não tem uma vida com Deus. Porque nós precisamos viver cheios do Espírito Santo. Amém? Então eu quero desafiar vocês a isso. Durante essa próxima semana, comece a despertar a tua vida de oração. Você não pode estar aqui, meu querido, a gente entende, né? Os horários, os compromissos.
Se de manhã você não consegue, amém. Mas se consegue na sexta-feira, venha. Nós precisamos de posicionamento, e o pastor tem nos chamado, precisamos orar. Eu e o Edu estava lendo um livro aqui do nosso curso, né? O Fogo do Avivamento, né? Aquele livro é uma história dos avivamentos. E aí eu lendo aquele livro e vendo, sabe, é incrível, que todos eles acontecem por causa da oração. Todos. O segredo de todos os avivamentos é a oração. É um despertamento na oração. E é isso que a gente está vivendo, um despertamento na oração. Então, querido, a gente está indo no caminho certo. Nós estamos indo no caminho certo. Basta agora você se unir, nós nos unirmos, presta atenção, né? Versículo 1, né? Fala que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Ou seja, não estava Pedro lá num canto, né? João foi sair para dar uma voltinha, né? Eles estavam todos lá, no horário marcado, no compromisso marcado, eles estavam lá. Estavam lá. Assim como Jesus disse, eles estavam fazendo. Então é isso que eu quero desafiar vocês. Sabe, nós precisamos de oração. Mais oração, amém? A minha avó sempre dizia, os antigos, né, não é só minha avó, mas minha avó sempre ouvi dizer, né, que uma igreja, né, quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder, né? E minha avó era uma mulher de muita oração, né? Então nós precisamos, sabe, pegar isso que não é nenhuma revelação, né? É algo que vem desde sempre. É só você ler a Bíblia. E o que acontece? No versículo 2, de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada uma deles. Olha só o 4. Todos, diga assim comigo, todos, querido, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Olha a transformação que começou a partir daqui. Aí o capítulo 2 a gente conhece, Pedro se levanta, os 11 também junto. Pedro agora aquele homem que negou Jesus, aquele homem que estava com medo, agora ele está com essa coragem, ele se levanta para pregar a palavra de Deus. Ele se levanta para testemunhar. Naquele dia quase 3.000 almas são salvas. Um texto que me chama a atenção, aqui no capítulo 4 de Atos, né? No versículo 8. Olha só que interessante. Esses homens que eu estou falando para vocês, que estavam com medo, inseguro, agora olha só, está totalmente diferente. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, e esse é o destaque. Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e anciões. É que aqui eles foram presos, querido, eles estão presos. Porque no capítulo 3, né, eles foram lá e curaram, né, um coxo, um homem que estava lá coxo. Curaram aquele homem foi curado, deu todo um reboliço na cidade. Aí os sacerdotes ficaram com inveja e prenderam Pedro e João. Então eles estão presos agora. Aí ele está dando uma resposta, autoridades do povo e anciões. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, olha a ousadia dele, né? A quem vós crucificaste. Ele está dizendo, vocês crucificaram Jesus. E a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que ele está curado perante vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha o versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. Olha, intrepidez, a coragem, né? Homens iletrados, agora eles estão corajosos, defendendo a fé, falando de Jesus. Olha a mudança, olha a transformação que houve. Fora vários outros textos aqui, queridos. Agora já não há mais aquele medo, desapareceu. Já não há mais aquele temor, já não há mais aquela insegurança. A vida deles agora é transformada para sempre. E se você quer viver isso, você precisa se posicionar. Você precisa sair desse lugar de medo, insegurança, de achar que, né, é tudo dos outros. Deus vai fazer na vida do Dudu, Deus vai fazer na vida do Ezequias, Deus vai fazer na vida do Rodrigo, sabe? Deus vai fazer na vida da Andressa, da Natália. Sempre é os outros que Deus vai fazer e nunca é na minha, né? Querido, Deus tem algo preparado para você exclusivamente.
E você precisa crer que o Espírito Santo vai vir sobre você e vai transformar você para sempre. Você já não vai ser mais inseguro para falar de Jesus. Você já não vai ter medo de falar de Jesus. Você não vai ter medo de quando alguém tiver com alguma enfermidade. Você vai olhar nos olhos, assim como fez Pedro, e diz assim: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, o que eu vou te dar em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. É isso que o Senhor está chamando a gente. Para parar de medo, parar de insegurança. Eu quero convidar você, vamos ficar de pé, chamar o Du, a Andressa aqui para a gente cantar junto. Vamos fazer um momento agora de clamor. E que você nessa noite saia daqui transformado. A minha oração nessa noite por você, querido, é que você saia daqui transformado. Transformado. Né? Não comece o ano de qualquer maneira, sabe? Vamos começar esse ano incendiado por Deus.